Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia. Estamos de volta em mais uma nova série, a série Igreja Saudável. Hoje nós vamos falar sobre o tema a igreja como um lugar de comunhão. E o texto, como base, está em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A carta aos Efésios é uma carta escrita para a igreja, para falar sobre a igreja, para dizer qual é o papel, qual é o propósito da igreja aqui na terra. E o apóstolo se utiliza de várias figuras de linguagem para descrever o propósito da igreja aqui na terra. E é um assunto que é pertinente, porque quando a gente olha a história da igreja, não resta nenhuma dúvida que a igreja ela tem sido, através de todos os séculos, desde o seu início, a mais poderosa força que a terra já viu. A igreja de Cristo, através dos seus membros que compõem o corpo de Cristo, a família do Senhor, tem diante de si a responsabilidade de um papel extremamente relevante a desempenhar na sociedade, na história e no mundo que nós vivemos. Não há organismo na terra, instituição na terra, do qual Deus espere tanto como da igreja. Isso porque não existe nenhuma organização, nenhum organismo, nenhuma instituição, nenhuma entidade no mundo que tenha recebido tanto de Deus. Na contrapartida, nunca houve uma instituição tão atacada quanto a igreja. A história testemunha disso. Quantas perseguições, e perseguições de todos os tipos. Nesses últimos tempos, existe uma tentativa de deformar a igreja, tentar diminuir ou desvirtuar o seu papel, desvirtuar o seu propósito. É uma tentativa clara de enfraquecer a igreja diante do mundo, e muitos estão confusos sobre o papel da igreja, sobre o propósito da igreja. Algumas pessoas, por exemplo, veem a igreja apenas como um clube, onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Alguns ainda pensam que seus dízimos são a mensalidade, a contribuição que paga para participar deste clube. Outros veem a igreja como prestadora de serviço. Na verdade, buscam a igreja não a Deus, mas eles buscam o que eles querem, que desejam. É uma ministração forte, uma palavra interessante, uma aula apropriada para os seus filhos, um ambiente agradável e por diante. E quando, por alguma razão, esses serviços eles caem a qualidade,
a pessoa já sai dali em busca de um outro shopping espiritual que possa lhe oferecer melhor qualidade de serviços espirituais. Nada mais do que isso. Uma prestadora de serviço. Por isso que a gente vê esse trânsito de pessoas de um prédio para outro, de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, em busca de serviços melhores. Ainda outros veem a igreja apenas como uma casa de shows, onde eles são apenas espectadores. Para alguns a igreja não passa disso, de entretenimento. Gosta até da mensagem, aprecia a pregação, apreciam as músicas, o ambiente, mas nunca entenderam a realidade de um culto racional que resulta de um sacrifício vivo na presença de Deus. Nunca entenderam isso. Através dessa série, nós queremos reafirmar a nossa identidade e fortalecer ainda mais a nossa visão do que é ser igreja e qual é o papel da igreja no mundo. E hoje nós estamos falando sobre a igreja como esse lugar de comunhão. E como um lugar de comunhão, em primeiro lugar, a igreja exige integridade. Na ordem moral e espiritual, Deus espera que a igreja seja um luzeiro de primeira grandeza, no que diz respeito a questões morais, no que diz respeito à questão espiritual. A igreja, ela só será percebida como força e que se opõe ao sistema perverso do mundo quando ela passa a ser um referencial de confiabilidade, uma sociedade alternativa, não corrompida e nem maculada. A igreja precisa ser diferente para fazer a diferença. A igreja não pode se levantar contra os que se levantam contra Deus se não tiver um testemunho forte, se não tiver dignidade, se não tiver integridade, se não tiver caráter, que é a sua credencial de autoridade nesse mundo. A igreja, como lugar de comunhão, também ela proclama a unidade. Deus ele espera que seu povo seja um. Certa vez, o Senhor Jesus ele disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A igreja, ela só será ouvida nesse mundo e como força nesse mundo quando for uma força coesa. Enquanto a igreja se mostrar fragmentada, mostrar a sua fragilidade pelas divisões, ela não conseguirá chamar a atenção do mundo. Hoje nós somos mais conhecidos por aquilo que nos separa do que aquilo que realmente nós temos em comum, aquilo que realmente que nos une. Nós somos muitas vezes reconhecidos pelas brigas, queixas, divisões, do que por aquilo que nós defendemos junto como igreja evangélica, como igreja protestante, como igreja de Cristo. Em terceiro lugar, a igreja como um lugar de comunhão, ela é enriquecida pela diversidade. E nós falamos de unidade, mas essa é uma unidade na diversidade e diversidade na unidade. A comunhão dos santos do corpo de Cristo, ela é enriquecida pelos diversos dons que estão na igreja, que o Senhor deu à igreja, que capacitou a igreja. Então essa diversidade ela é profundamente salutar e importante para que o corpo seja suprido em suas necessidades. Os dons foram dados a cada membro da igreja para servir uns aos outros, conforme Pedro mesmo disse, conforme o dom que recebeu, e nós devemos agir assim como bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus, dessas muitas formas da graça de Deus. Em quarto lugar, a igreja como um lugar de comunhão tem como alvo a maturidade.
Isso é o resultado final da comunhão, do estar na igreja, do fazer parte de uma igreja. É a maturidade espiritual. Deus preparou esse ambiente para preparar os seus membros. Nós precisamos acabar na igreja com esse ambiente de creche, de pessoas superficiais, inseguras, que são levadas pelo primeiro argumento que aparece na mídia contra a igreja, já está jogando fora tudo, desfazendo de tudo, porque não tem solidez. São relacionamentos superficiais com a igreja, sem compromisso com a igreja. A igreja foi preparada para que os cristãos novos, fossem adotados em sua vida e pudessem, a partir dali, desenvolver a sua salvação, crescer. Esse é o papel da igreja. E diante de tudo isso, viva a igreja, viva na igreja, participe da igreja. Ela é bênção para a vida, para a sua vida, é bênção para a vida da sua família e é bênção para a minha vida. Defenda a sua igreja. Hoje nós estamos vivendo debaixo de fortes ataques contra a igreja. É hora do povo de Deus se levantar como um povo para defender o que nós somos como igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.